Glórias a Deus. Vamos, Pastor Paulo está chegando com a palavra em nome de Jesus, amém? Vamos orar para receber a palavra nessa noite, amém? Em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigada, meu Deus, em nome do Senhor. Nós te adoramos, Senhor, na grandeza do teu poder, na beleza da tua santidade, Pai. É o Senhor que faz, é o Senhor que transforma, é o Senhor que limpa, é o Senhor que purifica através da tua palavra, Pai. Senhor, em teu nome nós estamos aqui, Senhor. No nome santo de Jesus nós queremos te adorar e te louvar por mais um culto neste lugar, Senhor, para glorificar e bendizer o teu santo nome. Abra a mente, Senhor, da tua igreja para entender a tua palavra nesta noite. Usa, Espírito Santo de Deus, o teu filho, na tua palavra, que o Senhor já deu a ele. No nome santo de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Povo que vai morar no céu, boa noite. Paz esteja com todos. Todo mundo feliz? Eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés, se possível for, só para a gente fazer a leitura. Hoje é Santa Ceia, também Dia das Mães. As crianças já estão preparando por aí para falar alguma coisa para as mães, não sei, acredito que sim. Amém? Bom, se todo domingo a igreja estiver cheia assim, né? Que só enche na Santa Ceia, tem que encher nos demais dias, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos abrir no livro que ainda não terminou. E agora, hein? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Posso ouvir um aleluia? Pai, muito obrigado pela presença do Espírito Santo sempre neste lugar. Pai, nós não viemos aqui para adorar homens, mas para adorar o Senhor. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa paz. Pai, nós não viemos aqui por causa de religião, nós viemos aqui por causa de Jesus. Por isso nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Cristo. E antes de se sentar, vire para o irmão que está do seu lado. Fala para ele assim: se você conversar comigo durante a pregação, não vou te ouvir. Amém? Então eu quero nesta noite, amados, tomar como tema da minha palavra, amém? Jesus Cristo, o único Salvador. Qual é o tema mesmo? O único Salvador. Nós acabamos de ler esse versículo. Preste bem atenção. Quero introduzir esse sermão dizendo uma coisa muito poderosa que vocês vão louvar e glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Primeiro, você não é uma igreja morta, você é uma igreja viva, você é um povo pentecostal, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então eu quero introduzir este sermão dizendo que Jesus é o único nome que está acima de todos os nomes, é a única porta para a eternidade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe nenhum nome mais poderoso do que o nosso Jesus Cristo. É o único que pode salvar. Ele é o soberano. Ele é maior do que os anjos, maior do que os serafins. Ele é maior do que os querubins. Ele é maior do que o arcanjo Miguel. Ele é maior do que Abraão, Moisés, Isaías, Jeremias e Daniel. Ele é maior do que os patriarcas, do que os profetas, do que os reis, do que os apóstolos. Ele é o Messias, o Todo-Poderoso, que habita no nosso meio, porque ele disse: onde estiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estou. E Ele está presente. Eu posso sentir a tua presença já no início desse culto. E se você crê, dê um brado de aleluia. Diga graças a Deus. Uma tempestade certa vez afligiu os discípulos de Jesus no mar da Galileia. Jesus levantou e deu uma ordem, e o vento e o mar lhe obedeceram. Jesus é o único nome que faz o inferno estremecer.
Jesus é o único nome que faz os demônios tremerem. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 28, fala que Jesus expulsou 2.000 demônios que escravizavam o homem. Esse homem foi liberto e se tornou o primeiro missionário na região de Decápolis. Quando o cego de Jericó estava gritando, ao ouvir a multidão, ele gritava: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus disse: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero voltar a enxergar. O que Jesus disse para ele? Então veja. E ele passou a enxergar a partir daquele momento. Jesus é o respeitado nos céus, na terra e embaixo da terra. Em meio à multidão, alguém tocou nele e ele para e diz: quem me tocou? Os discípulos então começaram a dizer: mestre, mas é muita gente, as pessoas estão esbarrando no Senhor. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Jesus disse: eu estou perguntando porque quem tocou em mim, tocou com necessidade, porque quando tocou em mim, de mim saiu virtude. Então a mulher sentada no meio da multidão levantou: Senhor, fui eu quem te tocou. Então disse Jesus: levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Você está curada, você não tem mais nada. Diga aleluia. Quando a mulher adúltera foi trazida aos pés de Jesus para ser apedrejada, eles então disseram: mestre, esta mulher foi apanhada em ato adulterando, e na lei de Moisés tais tem que ser apedrejada. E tu o que diz? Jesus disse: aquele que não tiver pecado seja o primeiro a tirar a pedra nesta mulher. Digam aleluia. Amados, eu estou falando de um nome que merece glória, que merece palma, que merece aleluia. Ele é o Todo-Poderoso. Sabe por quê? Você só é crente por causa de Jesus. Você só é salvo por causa de Jesus. Você só tem fé por causa de Jesus. Você só crê por causa de Jesus. Você só sabe onde vai chegar por causa de Jesus. Você só vai ter futuro por causa de Jesus. Você só não tem medo por causa de Jesus. Você só tem força por causa de Jesus. E se você estiver doente nesta noite, Ele é poderoso para curá-lo. Ele é poderoso para levantar você e dar você a mais completa vitória. Digam aleluia. Se não fosse Jesus, não existiria este livro, o livro mais poderoso nos céus e na terra. O livro da paz, o livro do amor, o livro da graça, o livro que transforma, o livro do perdão, o livro da vida, o livro da restauração. Este livro é o livro da esperança. Esse livro transforma, mudou a minha vida, mudou a vida de muitos e vai continuar mudando a vida de muitos até o arrebatamento da igreja. Porque esse livro é a palavra viva do Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer a vocês nesta noite que foi Jesus que trouxe essa esperança gloriosa que você tem, essa vitalidade espiritual que temos nesta noite, essa vontade de marchar sem olhar para trás. Foi Jesus que trouxe essa disposição para servir a Ele com alegria, essa determinação para proclamar o Evangelho da paz. Eu posso ouvir um aleluia bem forte? Amado, eu, Paulo, adoro falar de Jesus, porque quando eu falo de Jesus, estou falando daquele que é o perfume dos céus, que é o aroma dos céus, que é a glória dos céus, que é a beleza dos céus, que é a santidade dos céus, que é o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o começo, o fim, o que era, o que é, o que havia de vir, o Todo-Poderoso. Esse é Jesus. Mais forte essas palmas, porque Ele é digno de honra e glória. Eu estou falando de um nome que o inferno treme. Você crê que Ele está presente? Então, quando eu falo de Jesus, estou falando daquele que é bom, daquele que é justo, daquele que é glorioso, daquele que é perfeito, daquele que é incomparável, daquele que é magnífico, daquele que é mestre, aquele que é eterno, aquele que é divino, aquele que é essencial, aquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Estou falando de um Jesus que está aqui no nosso meio, porque Ele disse: onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Eu posso sentir a tua presença nesta noite. Se você crê, dê um brado de aleluia e aplauda o nome dEle. Aleluia, Jesus. Foi Jesus que libertou Maria Madalena, expulsou dela 7 demônios e fez dela a primeira missionária a anunciar a ressurreição. Ele curou o paralítico de Cafarnaum. Digo aleluia.
curou de uma só vez 10 leprosos, multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Foi Ele que andou sobre as águas, digo aleluia. Foi Ele que trouxe esperança e satisfação na casa de Jairo, ressuscitando a sua filha. Foi Ele que trouxe alegria à casa da viúva de Naim, ressuscitando o seu filho. Foi Ele que trouxe alegria para Maria e Marta, quando foi ao túmulo após 4 dias e ressuscitou Lázaro, provando que Ele é o Rei, o Senhor, o Todo-Poderoso, e que nas tuas mãos há graça e poder. E quem crê nele, diga mais uma vez um aleluia. Diga aleluia. Diga graças a Deus. Foi por amor a mim, por amor a você, meu irmão, que Jesus foi preso, julgado, condenado, crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, pregou para os que estavam aprisionados e foi até o paraíso, deixou o ladrão que havia se convertido na cruz e voltou, ressuscitou pelo poder do Deus Todo-Poderoso. E Ele disse que estaria conosco todos os dias. E eu repito mais uma vez, Ele está conosco nesta noite. Ao 3º dia Ele ressuscitou, para que no dia em que morrêssemos ou deixássemos essa terra, Ele nos levaria para a sua glória. Esse Jesus está aqui. Você é pentecostal, você pode glorificar a Ele. Não glorifica Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem Nazaré, nem ninguém. Glorifica Ele. Ele, é por causa dele que eu estou aqui, é por causa dele que eu prego, é por causa dele que eu amo, é por causa dele que eu procuro fazer de melhor possível as coisas, a tua obra. Ele está aqui. Diga aleluia. Sinta a tua presença. Se você estiver vivendo no mundo espiritual, eu posso ver anjos aqui neste lugar. Fecho meus olhos e vejo anjos nesse lugar. Isso significa que a presença de Deus está nesse lugar, que o Espírito Santo está aqui, que o Senhor Deus está com a sua mão estendida, apoiando este lugar, apoiando o seu povo. Esse culto não é para homem, é para Deus. Deus. Quem crê, diga aleluia. Diga graças a Deus. Tudo que Jesus fez no passado, Ele continua fazendo no dia de hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É uma pequena palavra, como disse a vocês nesta noite, para a ceia. Mas eu quero, antes de concluir, dizer a vocês uma coisa. Quando eu, Paulo, chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero ver é Jesus. E depois os outros. Eu não falo o resto, porque no céu não tem resto. No céu não entra resto. O resto vai ser queimado, lançado no fogo do enxofre. Mas a primeira pessoa que eu quero ver e abraçar é o meu Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele sim é digno de toda a honra e de toda a glória. Aí você fala só Jesus e o Pai e o Filho. Eu falo Jesus porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. A Trindade tem o mesmo pensamento. Então quando adoro Jesus, eu estou adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele está aqui nesta noite. Eu posso sentir a tua presença. Quantas vidas aqui foram mudadas, quantas pessoas aqui foram transformadas. Diga aleluia. Se você estiver doente e clamar a Ele nesta noite, Ele pode te curar, porque não é Paulo que cura, quem cura é Jesus. Você pode dizer: Senhor, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre, eu preciso, e Ele vai operar. Se você estiver falando com fé, diga graças a Deus. Diga aleluia. Quem quer ver Jesus quando chegar nos céus? Amém. Amém. Quem é o seu rei? Não, fala forte. Quem é o seu rei? Jesus é o seu rei. Como disse o pregador de hoje, eu só trago lenha para que o fogo do Espírito possa incendiar os corações. Digam aleluia. Diga graças a Deus. Mas eu quero nesta noite, antes de concluir, parabenizar todas as mães, dizendo, e quero dizer a cada mãe: Jesus é a razão do seu viver, mamãe. Jesus é a razão do viver de cada mamãe. Sem Jesus, as mães não suportariam a dor de parto, porque é uma dor terrível, não sei, mas eu creio que é uma dor semelhante a uma cólica renal. Quando você sente dor nos rins, você rola, você grita.
É pior do que a dor de parto, na verdade, porque a mulher dando à luz, ela já fica aliviada, mas o cabra só vai ficar livre da cólica renal se ele tomar bastante água, remédio, correr e socorrer. Vai demorar. Então eu quero dizer a todas as mães, que vocês sejam abençoadas, que vocês sejam transformadas, que vocês possam reconhecer que você vive por causa de Jesus, você cuida dos seus filhos por causa de Jesus, você trabalha por causa de Jesus, você suporta às vezes o seu marido por causa de Jesus. Parabéns, mãe, Deus continua abençoando e iluminando todos vocês. Não importa a sua posição, a sua situação, eu digo para o pai, mãe e filho e família, só Jesus é a razão do seu viver. Sem Ele não somos nada, sem Ele não conseguimos fazer absolutamente nada. Eu quero pedir a vocês para ficar de pé nesta noite, porque eu quero pedir a Deus que Ele derrama a graça dEle sobre cada crente nesta noite. Cada mãe, cada pai, cada filho, cada homem, cada mulher presente. Mas eu quero que você lembre que você é pentecostal, você é um povo avivado, você não é um povo que está dormindo, você é um povo que tem que dar glória, você tem que dar glória, você tem que dar glória, você que tem que dar glória a quem? Aquele que morreu, ressuscitou e está vivo. Levanta a mão a meia altura e fala comigo: Jesus, o Senhor é o único Salvador, é o meu querer, o Senhor é tudo. Fala: tudo que o ser humano precisa, em nome de Jesus. Ele abre porta onde não tem porta, Ele resolve qualquer situação, Ele resolve qualquer problema. Jesus é o Rei dos Reis. Agora olha para os céus, levante a mão e fala por 3 vezes: Jesus, Tu és o Rei dos Reis. Agora, mais uma vez, olhando para o céu por 3 vezes, fala: Jesus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora dê a melhor salva de palmas que você possa dar para Jesus. Eu quero um cântico que fala sobre Jesus, que fala o que Ele fez. Vem, vamos lá, bem rápido. Adorar a Deus agora. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre eleva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação,